Ok, pessoal, então, informando a todos que esta aula está sendo gravada e posteriormente será disponibilizado no SIGA, tá? Bom, vamos então dar continuidade, né, onde nós paramos. Então, semana passada nós falamos do, do acréscimo do capital humano dentro da formulação da função de crescimento econômico do solo, né? Nós vimos que não existe grandes alterações em relação àquilo que nós já sabíamos e que os padrões, a resposta teórica de tendência ao estado estacionário, ela permanece a mesma, né? Só que você vai ter um acréscimo agora, que é o efeito do capital humano sobre a trajetória de crescimento econômico. A tecnologia ainda ela é exógena, né? E a última coisa que nós fizemos na aula passada foi demonstrar uma relação, né, entre as economias em relação à economia que é considerada a fronteira, né, da tecnologia mundial, que é a economia americana, né? Então, nós vamos explorar esses dados um pouco mais hoje, né? Falarmos mais sobre isso, né? Entrarmos mais na empiria, tá? Bom, o que se pode esperar, então, em termos de resultados teóricos do modelo de solo, né? Então, considerando que os desdobramentos do modelo de solo, com a inclusão do capital humano, não inclui tantas novidades, nós podemos, dentro ali do capital humano, né, dentro do modelo de solo mesmo, com esse acréscimo do capital humano, acabar obtendo várias possibilidades teóricas. João, apareceu que você levantou a mão. Foi sem querer ou quer perguntar ou falar alguma coisa? Não, professor, eu tinha uma pergunta. Está me escutando? Sim, pode falar, fica à vontade. No modelo de solo com tecnologia, quando tinha uma elevação do aumento da poupança, tinha um choque que levava a um crescimento temporário, que depois esse crescimento caía e voltava a cair de acordo com o G, que é a tecnologia, né? Perfeito. Na regra de ouro, quando tem um aumento da poupança, ele tem um crescimento que ele é contínuo, ele não ocorre igual o modelo de solo com tecnologia, que depois ele cai, não? Não, na regra de ouro, vamos supor que você está numa taxa de poupança fora da regra de ouro e você aumente a sua taxa de poupança no exato ponto da regra de ouro, né? O que vai acontecer é que você vai ter um efeito de crescimento temporário exatamente como aquele que você descreveu, tá? Então, você vai ter esse mesmo efeito temporário até que você volte a crescer, esse temporário, porque no longo prazo você vai voltar a crescer na mesma taxa G, conforme você tinha mencionado. O que vai mudar nesse caso, a única coisa que vai mudar é, claro, uma vez que você aumentou S, você aumentou o nível de renda por trabalhador e também você atingiu o ponto máximo do consumo, né? Aquele ponto que você, com aquela taxa de poupança, é o máximo que você pode consumir. Então, em termos de nível, então não é crescimento. A ideia do crescimento econômico com as mudanças do S é exatamente a mesma que você descreveu para mim, com ou sem a regra de ouro. Se você aumentar o S, você aumenta o crescimento temporário, até que a economia vai convergir para a taxa de crescimento de longo prazo tecnológico, que é a taxa G. Entendeu, João? Ou ficou alguma dúvida? Pronto, por aí eu caio. Bom, Entendi, escreveu, professor. entendi. Obrigado. Eu não vi que você tinha escrito, entendi. Então é isso, tá? Bom, então, em relação a que o modelo do solo prevê, né, o que nós temos aqui, então, em termos de nível de estado estacionário, né?
Existe uma tendência ao estado estacionário, dado pela taxa de poupança, N mais G mais D, que vai ser elevado aqui a alfa, 1 menos alfa, multiplicado aqui por um nível de capital humano per capita e uma taxa de tecnologia A. Tá? Bom, aí algumas questões elas podem emergir para isso, podem emergir para a nossa análise aqui, tá? Para nossa análise, assim, emergiram para uma série de análises que foi realizada durante, principalmente, a década de 80, tá? A primeira ideia que vem é o seguinte, né? Se os países possuem estes valores aqui muito próximos, e esse valor aqui também de educação muito próximo, eles não se diferenciam tanto em termos de tecnologia, né? Existiria uma tendência de longo prazo, então, destas economias convergirem. Tá? Se o mundo todo tivesse essas mesmas variáveis muito próximas, né, essas economias elas teriam uma convergência global. Uma convergência global, tá? Ou absoluta. Então, porém, o que a gente sabe? A gente sabe que se um país ele tinha uma taxa de poupança baixa e ele, em média, melhora isso com o tempo, né? Essa economia ela não vai sair de um ponto, ela não vai sair de um ponto de, de baixo nível de renda per capita e vai cair imediatamente vai cair, vai ficar rica, tá? Ela vai ter uma taxa de crescimento, conforme o João bem lembrou aí, uma taxa de crescimento vai ter uma taxa de crescimento, essa taxa de crescimento, vai acontecer, vai ser maior do que G, que é o crescimento tecnológico, até chegar nesse estado estacionário aqui, que é o nível de renda per capita, tá? Permitido pelas variáveis que esse país possui. Então, ele vai possuir uma taxa S, N, G, D, tá? Elevado a alfa menos alfa, o nível de capital humano, o nível de tecnologia. Enquanto ele não chega nessa taxa de crescimento, ele vai crescer acima da taxa de progresso tecnológico, tá? Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá? Suponha aí que os nossos amigos americanos, né, eles estejam crescendo numa taxa de crescimento G, tá? Então, eles crescem pouquinho, mas eles crescem de forma constante, aí por volta de uns 2% ao ano, tá? Entra a década, sai década, tira a média, os danados estão crescendo a 2% ao ano. Beleza. Aqui é os Estados Unidos. Aqui tem um país A. Esse país A era um país bem pobrinho, tá? País bem pobre e tal. E aí, esse país, ele foi lá, fez uma série de reformas, abriu a economia dele, entrou mais tecnologia, melhorou a educação consideravelmente, né? Vou lembrar aqui que a educação ela vai ser dada pela exponencial do psi vezes U, né? Psi aqui é por volta de 0,1, o U é mais ou menos aqui a média de anos de escolarização, né? Anos de educação. E aí vamos supor, então, que esse país ele fez uma reforma e aí, num prazo de 5, 10 anos, ele foi lá e aumentou a tecnologia, né? Melhorou a taxa de poupança dele, deu uma freada na questão de
crescimento da taxa de fecundidade, o crescimento populacional deu uma segurada, e agora ele estava com as credenciais para se tornar um país rico, de acordo com o modelo de solo. Então, esse país, ele vai entrar nessa situação aqui, ó, tá? Ele vai ter uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimento G, que é a taxa de crescimento tecnológico da fronteira mundial, que é os Estados Unidos, tá? E aí, por que os Estados Unidos? Isso daí tudo a gente já falou um pouquinho já, né? A gente vai falar mais ainda para frente aí. Então, essa aqui é a minha taxa de crescimento, tá? Então, esse país A, ele vai entrar numa rota de crescimento econômico bem acima do G. Bom? Agora, vamos supor um país... Então, esse país A, ele tem um nível inicial de renda que é baixo, tá? E ele está caminhando para um estado estacionário com Y alto, tá? Então, se ele iguala todas as variáveis aos Estados Unidos, em algum prazo que a gente vai ter que calcular, esse país ele vai se tornar tão rico quanto os Estados Unidos. E aí, à medida que esse tempo vai passando, a taxa de crescimento dele vai diminuindo, até que ele vai convergir para a mesma taxa de crescimento dos Estados Unidos. E aqui nós temos um país B. Esse país B, ele é um país rico, mas é um país com Y relativamente alto, tá? E que ele foi lá, vacilou aí numas medidas de política econômica, o S diminuiu, né? Não investiu em escolarização direito, a escolarização caiu também, deu umas fechadas aí na economia, tecnologia, deu uma piorada com o longo do tempo, né? Então, esse país B, ele vai sair de uma situação de alto crescimento econômico, né? E ele pode até reduzir a taxa de crescimento. Vamos supor aqui que aqui seja a taxa zero, tá? Aqui tem uma linha zero. Ei, meu pai, psicotécnico. Pronto. Essa daqui vai ser a minha linha zero, tá? Então, esse país B, que tinha até um PIB de renda per capita alto, agora ele vai entrar numa situação em que ele vai reduzir o crescimento econômico dele ao longo do tempo, tá? Então, a taxa de crescimento dele vai ser até menor do que G, tá? Desse país aqui. Desse país aqui, a taxa de crescimento dele é maior do que G. Aqui, os Estados Unidos, a taxa de crescimento é igual a G. E aqui o G, a taxa de crescimento da tecnologia está sendo maior do que esse país B aqui. Então, o que acontece? Você pega e imagina, por exemplo, agora um outro país C. Esse outro país C, ele tem um PIB alto também, só que ele possui as variáveis muito próximas dos Estados Unidos. Então, esse país aqui, B, ele vai pegar e vai continuar aqui numa taxa aqui de crescimento muito próxima dos Estados Unidos, né? Ele é um país rico e vai crescer, tá? Bom, qual que é a forma, então, que a gente pega e consegue analisar isso daqui? Nós temos duas formas de analisar isso daqui. Uma forma é o seguinte: eu tenho países com PIB inicial baixo e tem países com PIB inicial alto. Então, esse aqui é meu PIB inicial, sei lá, vamos supor 1960. Se todo mundo tem S, N, G mais D vezes H vezes A muito próximos, muito parecidos,
Vamos supor que estava todo mundo igual, tá? O cara que era muito pobre aqui em 1960, que tinha uma renda per capita muito pobre, ele vai crescer, a taxa de crescimento dele vai ser alta pra caramba. Tá? Então vamos pensar vários países aqui. Ó. E o país que ele já era rico em 1960, ele vai crescer menos. Próximo aqui a G. Tá? Então, como muito bem lembrou o nosso caro João aí, esses países pobres em 1960 que ajustaram as variáveis deles, eles estão num processo de transição em direção a um estado estacionário, em que eles vão ficar mais ricos ao longo do tempo, porém, eles vão crescer numa taxa menor, numa taxa G. Se isso acontece, nós chamamos isso de convergência absoluta. Tá? Então, vai existir uma relação inversa entre taxa de crescimento e nível de renda per capita inicial. Eu sou pobre, acerto minhas variáveis, eu começo a crescer. Aí, à medida que os anos vão passando, eu vou crescendo cada vez menos até chegar no estado estacionário, que eu cresço em G. Nesse caso aqui, tá, nós estamos num tipo de convergência chamado convergência condicional. Por quê? Nesse caso aqui, não importa o meu nível de renda inicial. Depende da minha diferença entre o meu país, vamos supor, o Brasil, em relação aos Estados Unidos. Se as minhas condições macroeconômicas de poupança, N, G, D, capital humano, A, são muito parecidos com os Estados Unidos, eu vou tender e o meu nível de renda inicial, perdão, está muito abaixo dos Estados Unidos, eu vou me concentrar neste ponto e vou crescer mais tendendo aos Estados Unidos. Tá? Então, esse daqui, digamos assim, os Estados Unidos, nessa faixa aqui, ele vai ser o valor 1. Tá? Para cá, eu vou estar abaixo de 1. Porém, eu vou estar com condições de crescer numa taxa mais acelerada. E do lado de cá, eu vou estar acima de 1. Então, aqui, proporcionalmente, eu tô muito fora, né, dos padrões de convergência. Então, se meu PIB inicial ele é mais alto, aí eu vou tender a uma redução. Então, na convergência condicional, tá? Eu vou convergir em direção aos Estados Unidos por meio de duas informações. O meu valor inicial, tá? Se eu estou pobre ou se eu estou rico. Se eu estou pobre e minhas condições econômicas caminharem em direção aos Estados Unidos, estão muito próximos, eu vou crescer mais rápido. Se eu estou pobre e minhas condições estão muito piores do que os Estados Unidos, eu vou crescer ainda assim pouco. E se eu estou rico e minhas condições estão muito próximas aos Estados Unidos, eu vou crescer próximo a G. Se eu estou rico, né, e minhas condições estão muito piores do que os Estados Unidos, eu vou crescer pouco, eu vou mudar meu estado estacionário. Tá? Então, vai existir, essa segunda hipótese é que vai existir uma convergência condicional às minhas variáveis, C, N, G, mais D, H e A. Tá? Aqui, na absoluta, eu parto do princípio que todo mundo é muito parecido, e aí basta, se eu sou pobre, eu vou crescer mais, se eu for rico, eu vou crescer menos, vou crescer numa taxa G.
Tá bom? Então, essa é a história aí da convergência condicional e convergência absoluta. Muito bem. Então, tem duas formas de você avaliar essas questões, tá? Então, por exemplo, isso daqui é um primeiro gráfico de uma taxa de crescimento média bem longa, tá? Aqui são os países, sobretudo, que fazem parte da OCDE, tá? E são países que possuem características econômicas muito próximas entre si. São países normalmente ricos, né? Então, aqui, ó, Japão, Grécia, Finlândia, Noruega, Suécia, Espanha, esse PRT agora eu esqueci quem que é, Itália, Canadá, Irlanda, Áustria, Estados Unidos, Bélgica, Austrália, Nova Zelândia, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? PIB per capita em 1870, tá? Esse aqui é o PIB per capita que cada país desse tinha em 1870. Então, o Japão era o que tinha o menor PIB per capita em 1870, né? Então, como por hipótese, ele ao longo do tempo ajustou as variáveis de poupança, crescimento populacional, produtividade, capital humano e tal, ele, durante 1870 a 2008, ele teve uma taxa média de crescimento bastante alta, tá? Bastante alta mesmo, 0,025. Então, tira uma média entre a recessão e a expansão econômica, está dando aqui aproximadamente 2,5%. Isso ao longo de anos é coisa para caramba. Outros países que tinham uma renda per capita maior, eles tiveram uma taxa de crescimento menor, né? Aqui os Estados Unidos, que eu falei para vocês que era mais ou menos 2%, né? Está aqui nessa média bem longa aqui por volta de 1,9%. E outros países que em 1870 eram bastante ricos, né, em relação aos Estados Unidos, eles tiveram uma taxa de crescimento muito menor. Ora, se você tem país pobre, crescendo pra caramba, tem país muito rico, crescendo menos, isso aqui, num prazo de 1870 a 2008, vai fazer com que, em termos de renda per capita, eles se aproximem cada vez mais. Bom, então isso daqui é uma regularidade empírica muito bem observada, né, entre os países ricos da OCDE, que tem características econômicas muito próximas entre si. Se você reduz para 1960 a 2008, essa característica se mantém. Então, imagina aqui que você passa uma reta, tá? Negativamente inclinada. Aqui entrou mais países, né? Chile, México. Você vê que eles saem um pouco dessa reta aqui, né? Da proximidade. Outro país entra, que é a Coreia. Agora, o que a gente está olhando aqui? Ó, 1960. 1960, o Japão, ele já tinha um PIB e já estava se aproximando aqui mais ou menos dos 12 mil, né? Está entre 10 e está entre 15, então 1870 era baixo, né? Menor do que 1000. Em 1960, já tinha dado um salto bom, né? Estava em 12 mil. Agora, quem era muito pobre em 1960 era a Coreia. E a Coreia, a gente sabe aí que ela fez uma série de ajustes, né, ao longo aí dos anos, né, investiu bastante em educação, principalmente, investimento em capital físico, aquela história toda, e passou a crescer muito, só que ela era pobre, e ela foi crescendo. O Japão, que era muito pobre em 1870, agora em 1960, ele era mais rico, mas ele não estava crescendo na mesma taxa que ele estava crescendo em 1870, né? Ele não cresceu na mesma taxa do período médio de 1870 a 2008.
Se você faz um recorte de 1960 para 2008, ele vai crescer numa taxa menor, tá? Mas continua crescendo. Está se aproximando aqui dos Estados Unidos. Cadê? Está aqui, né? Ficou, de novo, aqui ficou um pouquinho abaixo dos 2% aí que a gente falou. Esses países aqui, ó, Nova Zelândia, Canadá, Holanda, Áustria, Noruega, mesma característica. Agora, eles estão crescendo aqui numa taxa, Nova Zelândia, por acaso, que reduziu bastante a taxa de crescimento econômico dela, mas ainda continua sendo uma economia bastante rica, tá? E se mantém aqui a hipótese de quando é pobre no começo e você ajusta em termos de longo prazo, sua poupança, tecnologia, educação, a tendência é você crescer mais e caminhar em direção aqui aos Estados Unidos. Algum outro país que já era pobre, e, por exemplo, a Finlândia aqui, né? Vamos ver onde que ela foi parar. Ela crescia aqui em 0,02. Onde é que a Finlândia foi parar? Ela continuou. Bom, aí aqui também tem uma questão de produtividade, né? À medida que o mundo se torna mais produtivo, isso permite que as economias elas cresçam mais. Então, você vê que a economia que mais cresceu aqui foi 0,026, né? A 0,026, você tem uma turma grande aqui que estava crescendo, né? Por que isso? Porque a produtividade mundial ela aumentou também, né? Mas se você pegar de uma análise geral, permanece aqui a história. Quando você pega um recorte agora, quando você pega um recorte para todos os países, essa relação inversa ela vai para o espaço, tá? Ela acaba virando uma espécie de funil aqui, né? Não tem mais aquela estrutura de convergência que a gente observou, tá? Por quê? Porque se você faz um recorte daqui, ó, dessa turma aqui de cima, tá? Isso até se mantém. Mas tem uma turma grande aqui embaixo, ó, que tem uma variabilidade tremenda. Tem um pessoal que era pobre, continua crescendo muito pouco em taxas negativas, né? Pessoal pobre que continua crescendo aqui em torno de zero, né? E aí que nessa faixa aqui, ó, você vai encontrar de tudo, né? Venezuela, por exemplo, que por conta do petróleo ficou muito rica, mas não tinha condições sustentáveis estava crescendo a zero, né? Mas tinha uma economia absolutamente rica, né? E, enfim, aí a coisa aqui ela fica confusa. Então, nesse caso aqui, quando você pega o mundo todo, todos os países do mundo, esse padrão de convergência, ele já não existe mais. E aí que a gente cai na questão da convergência condicional, né? Então, lembrando do que foi falado, né? Foi bem lembrado aí pelo João no começo da aula. Quando você tem alguma situação que te faz aumentar seu crescimento econômico, por exemplo, ajustou a parte da poupança, você vai pular para uma taxa de crescimento mais alta, mas a tendência é você caminhando aqui para o estado estacionário, que todo mundo cresce numa taxa no máximo que é a taxa de produtividade tecnológica do mundo, né? Muito bem, e aqui nós temos, então, aquela história que nós havíamos falado lá sobre o crescimento condicional, tá? Então, o crescimento condicional, ele vai depender, então, das condições em que você se encontra, tá? E o qual longe você está do seu estado estacionário, tá? Então, na hora que você condiciona a sua situação em termos de informações das suas variáveis em relação aos Estados Unidos, né? E faz uma proporção da distância que você se encontra
Agora, em relação àquilo que você pode chegar em algum momento, você vai verificar se você pode crescer mais ou menos, né? Então, esse cálculo aqui, como é que ele é feito, né? Esse cálculo aqui ele é feito a partir daquela última fórmula que eu dei na aula passada, né? Que é fazer o cálculo relativo entre a sua cálculo relativo entre o seu estado estacionário, que aí vai depender da sua taxa de poupança, né? Que é o investimento em capital físico, NG mais D, alfa, né? Que normalmente a gente faz alfa 1/3, capital humano e tecnologia. E aí, então, você vai dividir isso daqui que você tem em razão dos Estados Unidos, tá? Então, você vai fazer a divisão disso daqui em relação aos Estados Unidos, tá? E aí você vai encontrar um estado estacionário relativo, né? Relativo em relação aos Estados Unidos. E você vai dividir o seu estado estacionário que você pode chegar em relação ao estado estacionário que você tinha no começo da sua amostra, tá? E essa diferença entre o que você tem, aonde você pode chegar, é o que vai dizer para você, né, qual vai ser, se a tendência é você crescer mais ou a sua tendência é crescer menos. Então, repara aqui, por exemplo, né, que existe uma tendência bem característica aqui, né? Quem foge um pouco aqui da situação é a China, né, que ela consegue manter uma taxa de crescimento bem alta, né? A China às vezes tem alguns probleminhas aí de contabilidade, de informações, mas está aqui, né? Está crescendo bem. Como é que faz esse cálculo? Olhando aqui para o Excel, né? Tem muita gente aí que está mais acostumado. Vou pegar os dados aqui, ó, tá? E eu vou dar um exercício parecido para vocês, é o exercício 9. Eu dei uma atualizada na lista aí para poder incluir o capítulo 5, tá, pessoal? Enfim, o exercício que está aqui no capítulo 9, você pode fazer aqui pelo Excel, né? Mas eu aconselho a você fazer na mão, porque você tem que mostrar os dados aí se cair em prova, tá? Bom, então esses dados aqui, esses valores aqui são dados, tá? Por exemplo, como se fosse aqui nessa tabelinha, tá bom? E aí, então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar e vai fazer o relativo, ó. Então, esse aqui é os Estados Unidos. Como é que eu vou calcular? Eu vou multiplicar o F3, que é a produtividade, que é tudo em relação aos Estados Unidos. Então, a produtividade dos Estados Unidos é 1. Você pode ter países com produtividade superior ou inferior. Em geral, é inferior, mas tem países que têm produtividade até superior à dos Estados Unidos. Então, F3, 1, multiplicado pela exponencial de 0,1 vezes D3, que é o capital humano, tá? Vezes C3, que é a taxa de poupança, dividido por E3, que é a taxa de crescimento populacional, mais 0,075, que é o valor, né, único para todos os países. É a hipótese do Jones. Elevado a 0,5, tá? Por quê? Porque é 1/3 dividido por 2/3, né? 1/3 dividido por 2/3 vai dar 0,5. E aí você faz esse cálculo para os Estados Unidos, né? Se você arrastar aqui, vai ser o mesmo para todos os países. Tá? E aí você pode fazer uma razão. Qual que é a razão? Você vai pegar e vai dividir o seu valor pelo valor dos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui, ó, o Canadá, ele está próximo a 1, né? Significa que, em termos de variáveis, ele está muito próximo aos Estados Unidos. A Argentina muito abaixo, a Tailândia muito abaixo, o Camarões muito abaixo. Essa aqui é a razão 1. A razão 2 é você dividir
a sua situação em 1997, é o B4, por aquela que você pode chegar em J4. Tá? Então, se a sua situação... Esse aqui é em relação aos Estados Unidos, tá? Então, esse aqui é o PIB per capita de 1997 dividido pelo PIB per capita dos Estados Unidos em 1997. A razão aqui já estava pronta, já está pronta, já é dada. Então, você vai dividir B4, que é esse cara, perdão, você vai dividir B4, que é essa informação aqui que você já tem, que ela é dada, por J4, que é a informação que você acabou de obter, que é a informação que você pode chegar. Então, por exemplo, ó, o Canadá, em 97, ele era 0,86. Pelas variáveis que ele tem até agora, vamos supor, sei lá, 2010, né, ele pode igualar os Estados Unidos. Tá bom? Então, naturalmente, 0,86 dividido por 1,04 vai dar para ele uma taxa de crescimento aqui que não é muito alta, né, menor do que 1. Por quê? Porque em 97 ele já era 87% do PIB dos Estados Unidos, e agora ele vai crescer em direção, ele vai convergindo cada vez mais próximo dos Estados Unidos, mas quanto mais próximo você está dos Estados Unidos, mais lenta a sua taxa de crescimento econômico. A Argentina, o que acontecia? Ó, em 1997, ela era 45% do PIB per capita dos Estados Unidos. Agora, a razão dela piorou, foi para 0,30. Tá? Piorou. Então, 0,30 dividido por 0,45 vai dar 1,49. É isso daqui, ó. Ela vai estar próximo aqui, ó. Nessa faixa aqui, ela vai estar acima. Então, a tendência dela é ela crescer pouco. Tá? Então, a tendência do Canadá é crescer mais, porque ele está à esquerda aqui do 1, mas ele vai crescer, ele vai estar nesse bolo aqui que cresce muito próximo à taxa dos Estados Unidos. Tailândia, né? A Tailândia, o que acontece com ela? Ela era 0,23 e agora a razão dela é 0,26. Também não vai crescer muito, não, mas vai crescer alguma coisa, porque a razão atual dela é maior do que 97. Então, ela cresce ali próximo a 1. Não vai crescer muito longe dos Estados Unidos também, não. Agora, o Camarões, que é... A República dos Camarões que mudou. Então, assim, ó, em 97, ele era muito pobre, né? Ele era 0,05 dos Estados Unidos, e agora, na razão, eles foram para 0,06, ou seja, eles vão continuar muito pobres, mas é o que vão crescer mais, porque pela diferença proporcional, né? Pela diferença proporcional, eles que vão estar mais longe aqui, né? Vai estar... Quanto que está dando aqui? Zero ponto 0,74, né? Então, eles aqui vão crescer mais. Está aqui assim, ó, tá? Então, é isso que é a ideia do modelo condicional. Então, você vai fazer a sua economia em relação aos Estados Unidos em 97, vai fazer o cálculo do estado estacionário, né, das suas variáveis que você possui agora, e vai dividir em relação à sua proporção em 1997. Se sua proporção melhorou muito, você vai crescer mais. Se sua proporção continuar ruim, você vai crescer pouco. Se sua proporção piorar, vai ficar acima de 1 e vai crescer até menos. Então, nessa relação aqui, ó, o que acontece? O Camarões, mesmo continuando muito pobre, quem vai crescer mais? O outro vai ser o Canadá, que é rico, mas, enfim, né, melhorou substancialmente da sua condição em 97 para 2000, mas, enfim, como está muito próximo, né, já não vai crescer tanto.
depois a Tailândia, e por último aqui a Argentina, acima de 1, ela vai ter uma tendência a reduzir, né, o seu crescimento econômico. Nesse exercício 2 aqui, a gente repete esse exercício 1, né, aqui foi mantendo a PTF. Então, para fazer esse cálculo inicial, essa coluna F3 aqui, ó, ela entra no cálculo do seu estado estacionário. Então, cada um tem uma produtividade diferente. Nesse caso aqui, é o mesmo exercício, porém, a gente faz uma PTF convergindo, ou seja, todo mundo vai ter o mesmo nível de produtividade, por hipótese. Então, repare que não tem mais o F3 aqui, ó, só tem essa parte para cada foco, né? E aí, né, o que você vai observar, né? Quando você tem a mesma produtividade, aí a coisa muda de figura, né? O Canadá ele vai crescer mais que os Estados Unidos, né? Bem mais, ou seja, porque as outras variáveis que ele possui, além da produtividade, são melhores que as dos Estados Unidos em termos de crescimento, né? A Argentina, ela cresceria dessa vez, né? Porque ela tem um problema aqui de baixa produtividade, né? A Tailândia, idem, né? E o Camarões seriam o crescimento, né? Porque ele sairia de um padrão de 0,048 e iria para 1,4, e isso daí ia trazer um crescimento efetivamente muito alto, né? A razão dele seria 0,17, então estaria bem à esquerda desse gráfico aqui, ó. Opa. Bem, até para cá, né? Cresceria bastante. Tá bom? Para esse exercício aqui, né? Ó, a partir dos seguintes dados da tabela 1, né? G mais D 0,075, igual está lá na minha planilha do Excel. O alfa 1/3, né? 1/3 dividido por 2/3 vai gerar 0,5. O PSI, que é do capital humano, 0,1 para todos os países. Ó, estime a renda de estado estacionário em relação aos Estados Unidos e o crescimento econômico condicional com e sem convergência da produtividade. O que explica os diferentes resultados obtidos para Brasil e China no presente caso, né? Então, vai ser a questão aqui da produtividade. Nesses dados que eu tenho aqui, que é do livro de vocês aí, 10 anos atrás, a produtividade da China era baixa pra caramba, né? Isso aqui, se a gente pegar dados mais novos, já mudou. Mas aí o cálculo aqui é o mesmo, né? Y97 é a proporção, então aqui a Argentina 0,45, Brasil 0,3 e a China muito pobre, né? Ali na década de 90. A taxa de poupança da China já estava começando a aumentar, né? A China sempre teve uma taxa de poupança alta, né? A educação aqui da Argentina sempre foi muito do Brasil, né? Então, os dados aqui educacionais do Brasil sempre foram lastimáveis. Esse aqui é o crescimento populacional aqui dos 3 países, aqui é o diferencial de produtividade, né? Repare que a produtividade do Brasil era muito grande, né? Tem caído aí bastante, infelizmente tem caído, e da China, por seu turno, aumentou consideravelmente. Então, este exercício aqui, basicamente, é o mesmo que está ali na planilhinha do Excel, né, que a gente acabou de fazer. Tá? Tá bom. Como que a gente olha na prática também, agora saindo aqui do mundo de colocar dados aqui, né? E a gente pegar uma pessoa interessada em pesquisar, em fazer esse tipo de análise, né? Como é que ela faz, tá? Então, normalmente, ela gosta de trabalhar com programinha, tá? Ali na rural, nós temos uma predileção não combinada, né? Uma coincidência razoavelmente boa entre eu, o Manuel e o Diógenes para utilizar o R, né? E aqui eu fiz uma aulinha aqui que eu vou mandar para vocês depois, tá? Caso vocês queiram replicar,
Tem pouco que eu não vejo. Ninguém falou nada. Caso que vocês queiram replicar, né, vocês só precisam colocar o endereço em que vocês vão baixar estes dados. Naturalmente, tem que fazer o download do RStudio, né? Boa parte de vocês já fizeram aí nas outras disciplinas. Então, esse aqui é o RStudio que eu estou trabalhando, precisa do R também, né? Tá tudo na internet, de graça, tranquilo, tá? Tudo open, são open source, né? É open source mesmo que falo. É tudo aberto, tá? Então, não tem nenhum problema com pirataria, tanto o R como o RStudio. Você coloca o endereço aqui onde que vai estar os dados que eu vou mandar para vocês, tá? Então, no meu que está numa pasta chamada aula prática macro, tem que copiar o endereço todo, você utiliza aí propriedades depois para descobrir onde é que estão as coisas, senão o R não vai conseguir achar aonde que você está colocando aí suas informações. Quando você tem esse livro aqui, você está ligando uma livraria, tá? Então, esses pacotes são construídos por uma comunidade internacional, né, de pessoas ligadas à programação e disponibilizadas para quem quiser utilizar. Então, toda vez que você entra com um pacote a primeira vez, você dá um Ctrl+C aqui, Tools, Install Packages, tá? Na hora que você cola, o nome já aparece aqui, tá? E aí você dá um install, ele vai instalar para você. E aí depois é só... Isso aqui serve para todos que tem esse azulzinho aqui chamado livraria. Tá? Tudo muito levinho e tal. Bom, esse daqui é o banco de dados, tá? PWT90. Aqui eu coloco onde é que esses dados aqui foram obtidos, né? E aqui dá para nós fazermos... Isso aqui eu já peguei pronto na internet, tá, gente? Isso aqui foi de um professor lá do Japão, que, por sorte, botou tudo em inglês, né, na internet. Né? Então, esses aqui são os comandos aqui para poder fazer o banco de dados, né? Então, aqui já está PTW8, é onde que os dados estão. Você verifica que tem muito NA, tá? Isso aqui é, infelizmente, comum. Ok. Vou criar essa variável RGDP aqui. Bom, o que eu fiz aqui primeiro, né? Então, nessa primeira aqui, eu fiz um filter, tá? Eu pedi apenas o Japão, um ano superior a 2010. Esse mutate aqui foi para criar a renda per capita, tá? Aí todos os nomes aqui das variáveis também vão estar nesse PW90 que eu vou mandar para vocês aqui, ó, tá? Então, a variável você encontra aqui. Alguém ligou o microfone? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Beleza, então mutate é para poder criar a renda per capita, né? Que eu vou dar o nome de RGDP per capita, vai ser esse RGDPO dividido por POP. Então, RGDPO. Então, produto real, né? Produto real do PIB per capita. Esse chains PPP aqui é para manter todo mundo na mesma base, né? Tudo em dólar, né? E eu peço para ele selecionar apenas um ano e o RGDP per capita. Beleza. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vou criar essa variável RGDP. Esse comando aqui para criar um gráfico. Então, aqui eu selecionei o Japão, USA e Coreia, tá? Parece que o cara ele é meio revoltado aí com o fato da Coreia crescer, pelo que eu pude entender, crescer bem mais do que o Japão. Então, meio que aqui ele está mostrando, né, como é que o crescimento mais alto da Coreia já fez aqui o PIB per capita da Coreia, que está em verde, se encontrar com o PIB per capita do Japão, né? Então, em 1980, a diferença era bastante grande, só que como a Coreia do Sul manteve um crescimento mais alto do que o Japão,
em termos per capita, a Coreia já está encontrando e vai passar o Japão, provavelmente. Não, e mesmo assim, né, em termos per capita, os Estados Unidos ainda é bem mais rico que os dois países, né? Foi isso que eu fiz. Tá, isso aqui botou uma linha de tendência, né? Que é para ficar mais evidente aqui a diferença, né? Entre a República da Coreia e a Coreia e o Japão, né? Como é que a tendência de crescimento deles foi bem mais forte do que do Japão e dos Estados Unidos. Então, de certa forma, se você olhar para essas duas tendências aqui, né? É como se, em termos tecnológicos, já houvesse uma convergência aqui do crescimento do Japão com os Estados Unidos. Então, essa reta aqui, né, de tendência de crescimento dos Estados Unidos e do Japão, ela é muito próxima, né? Então, é como se se o Japão tivesse no estado estacionário do crescimento dos Estados Unidos, tá? Por sua vez, a Coreia, ela ainda mantém aqui uma tendência mais alta. Se ela manter essa tendência mais alta aqui eternamente, uma hora ela vai passar o PIB per capita dos Estados Unidos também, tá? E aí, talvez a Coreia vire, sei lá, nova fronteira mundial, esse tipo de coisa. Aqui ele faz uma quebra, né? Então, se você considera agora, a partir da década de 90, você vê que essa tendência de crescimento da Coreia também ela não é permanente, né? Quando você pega um recorte menor, a tendência de crescimento dela diminui, né? O do Japão diminui pra caramba, e agora o que parece é que a tendência aqui de crescimento da Coreia, ela está mais parecida com a dos Estados Unidos, né? E do Japão, ela está mais plana. Então, digamos assim, pegando um recorte menor, é como se o Japão, por alguns motivos ali das variáveis do solo, não tivesse suficiente, talvez em produtividade, tecnologia ou taxa de investimento para poder manter. Quer dizer, estou falando bobagem, né? Pode ter reduzido, né? Isso, a poupança, quer dizer, o investimento, a tecnologia, e por isso ela não consegue crescer mais, né? Então ela pode estar no estado de transição para um PIB per capita menor, tá? Então ela pode ser um caso, por exemplo, dela ter passado, né, do lado direito do 1 ali dos Estados Unidos. Enfim, teria que explorar melhor. Tá bom. Esse aqui é um histograma muito parecido com o que vocês já viram, né? No livro aí mesmo. PIB per capita, número de países, né? Existe uma concentração de países muito pobres e poucos países muito ricos, né? Entre os países pobres e os ricos tem uma faixa aqui que, enfim, não tem ninguém, né? Então, cara, você tem uma grande quantidade de países com renda muito, muito, muito baixa, ninguém aqui muito, muito longe aqui de uma renda intermediária, e dessa ponta aqui, alguns países muito, muito ricos, né? Essa aqui demonstra uma concentração de renda no mundo. Bom, agora eu vou repetir esse exercício aqui, ó, só incluindo outros países, né? Vamos botar o Brasil e a China para ver o que acontece. Então, coloquei ali Japão, Brasil, China. Vou fazer um exercício parecido. E criar o gráfico com as mesmas características, né? Aí você vê que interessante, né? Aqui nós temos os Estados Unidos, né? Que, enfim, né? Se você vê a tendência de crescimento deles não muda tanto. O Japão, conforme nós falamos, a tendência de crescimento deles diminui para caramba, né? Tem uma mudança aqui considerável, né? Pelo menos visualmente. O Brasil, ele também não é um país que ele muda muito a tendência de crescimento dele, embora a gente saiba que deu uma reduzida, que tenha dado uma reduzida nos últimos anos. E aqui o que chama atenção é a China, né? A China, quando você pega esse período de recorte aqui, ela dá uma guinada no crescimento dela, né? E ela passa a aumentar com mais velocidade a renda per capita dela, né?
Aqui estão os pontinhos, né? Está indicando aqui que em breve aqui a renda per capita da China vai ultrapassar do Brasil, senão já ultrapassou. Tá? Bom, aqui é mais o senso de curiosidade, que são aqueles dados dos fatos estilizados do crescimento econômico, né? Tem esse outro banco de dados aqui, enfim, eu tenho algumas fontes, mas eu vou continuar nesse PW90 aqui, tá? E aqui é tudo em relação aos Estados Unidos. Então, filtrei aqui em relação aos Estados Unidos. Então, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos aqui o crescimento do PIB per capita, né? Cresce em torno de 2%. Esse aqui é a relação capital-trabalho, que cresce na mesma taxa. Essa aqui é a taxa de juros, né? Quer dizer, a renda do capital, né? Que a gente falou que é relativamente constante, que ela não apresenta tendência nenhuma. Essa aqui é a relação capital-produto, né? RYK. Não, esse aqui é a taxa de juros, tá? Deixa eu ver. Isso aqui é a taxa de juros. Essa aqui é a renda do capital, né? Que é bem estável. E essa daqui é a renda do trabalho, né? WL dividido por Y, que também permanece constante ao longo do tempo. São os fatos estilizados. Depois eu mando isso daqui para você, quem tiver interesse, né? Quiser rodar, fica à vontade. Precisar de alguma ajuda, entre em contato. Para fazer o exercício de convergência, é relativamente bem mais complicado. Mas eu fiz. Demorou uns 6, 7 meses para sair, mas eu achei. Né? Bom, aqui está no mesmo endereço anterior, né? Eu poderia... Bom, não preciso colocar, mas se der pau, né? Eu teria que pegar e puxar aqui os dados no mesmo local, né? Onde estão as minhas pastas. Beleza. Aqui eu ligo minhas livrarias que eu vou precisar, né? Vou utilizar o mesmo DWT90. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer aqui é de convergência absoluta ou incondicional, tá? Então, convergência absoluta, incondicional ou global, que parece menos, em geral é a convergência absoluta. Eu vou pegar os países da OECD, perdão, para nós OCDE, né? E a partir aqui destes países, a gente deu o nome de OECD, né? OECD, tá aí, ó. Vou utilizar a biblioteca do ggplot para jogar isso dentro do gráfico. Bom, então, eu vou selecionar os países. Vou filtrar de 1960 para 2010, vou criar o PIB per capita, vou retirar o PIB per capita e o emprego, né, porque eu só quero em termos per capita, vou tirar o PIB total e a quantidade de trabalhadores, que eu quero tudo per capita. Esse spread é para poder criar uma relação entre o ano, né, e o PIB por trabalhador. E o mutate aqui é um comandinho, né, para você colocar o nome dos países que a gente colocou ali, associado com os nomes da OECD. Tá? E aqui a gente faz o gráfico aqui. Esse aqui só criou o banco de dados. Né? Esse aqui criou o banco de dados. Vou fazer uma taxa de crescimento, tá? Então, na verdade, eu já fiz aqui a taxa de crescimento. Deixa eu ver. Não, ainda não. Eu vou filtrar apenas pelos países da OECD. Aqui eu vou regredir. Aqui que eu criei a taxa de crescimento, tá, gente? Na hora que eu dei esse spread IR aqui, ó, eu fiz 2010 dividido pelos dados de 1960 e fiz uma continha aqui de matemática financeira para ter o crescimento mundial, né? Que é 2010 menos 1960 menos 1. Né? E criou aqui a taxa de crescimento ano após ano. Tá?
Bom, aqui eu fiz uma regressão econométrica, que foi basicamente regredir a taxa de crescimento pelo PIB inicial, né? O valor tem que ser negativo, do jeito que a gente conversou, e aqui eu faço o gráfico. Bom, esse daqui é o crescimento condicional a partir dos dados aí disponibilizados na internet, para a gente poder fazer esse tipo de análise. Então, reparem aqui que o objetivo não é encontrar exatamente todo mundo dentro desse intervalo de confiança aqui de 95%, né? Porque tem os caras que, o caso da Coreia estava longe, considerando o período aqui, ela cresceu de uma forma muito mais acelerada mesmo que os outros países. Então, tem o México aqui que está perdido, né? Tem a Nova Zelândia, mas a maioria dos países estão dentro aqui do intervalo de confiança, né? Sugerindo que a teoria do solo ela consegue explicar muito bem, né, esse comportamento aqui. Muito bem. Aí o outro pedaço dessa análise minha é em relação ao crescimento condicional. Isso. A falta de convergência. Esse daqui, quando eu utilizo todos os países da OECD, vocês reparem que total falta de convergência, né? Aí você tem uma turma grande aqui que não tem nada a ver. Tem os países da OECD que estão aqui, mais alguns outros, né? Mas a maioria dos países estão completamente fora e a reta, ela praticamente não deu inclinada, né? Virou uma reta horizontal. Isso. Bom, a partir daqui é que eu faço a análise do crescimento condicional, tá? Aqui está o endereço onde eu peguei esses dados, tá, gente? Que se vocês quiserem visitar depois, fique à vontade. São os mesmos dados que eu estou trabalhando. É só o tipo de comando que ele faz, né? Então, se eu crio uma variável x que vai de 1 a 10, eu coloco lag, ele empurra a primeira aqui para frente. Então, fazer o 2 menos o valor defasado fica mais fácil. E o LED, ele faz o contrário, né? Ele puxa um valor para frente aqui. Coloquei isso aqui para poder me lembrar, né, do que eu vou fazer. Bom, a primeira parte é a mesma, tá? Eu vou criar aqui as taxas de crescimento econômico, PIB per capita, vou separar aqui as variáveis que eu quero, né? Eu vou criar um banco aqui, né? Selecionar aquilo que eu quero. Então, por enquanto, eu só estou selecionando os países em termos o PIB inicial e a taxa de crescimento econômico. Tem muito NA, tem muito país que está faltando, né? Esse aqui é o final do meu banco, Zimbábue, primeiro é Aruba. Outro lugar que você pode olhar aqui também, ó, banco. Aruba, aqui o country name, né? PIB inicial. Então, esses caras que não têm informações, eu tiro tudo, né? Faz parte da análise. Bom, esse aqui é um comandinho para fazer estatística por país, né? By country, que eu vou fazer a taxa de crescimento econômico. Agora eu vou juntar a taxa de crescimento econômico com os valores iniciais, vou excluir os dados omissos, vou juntar o PIB inicial de 60 com a taxa de crescimento econômico, isso deu trabalho, achar essas coisas deu trabalho. Agora eu vou juntar a taxa de crescimento com todos os valores. Aí vai dar o mesmo resultado anterior, né? Eu só estou criando meu banco. Beleza. Eu vou entrar, então, com a variável de produtividade, tá? O nome dela no meu banco é CTFP. Vou fazer umas análises mais pormenores aqui, ó. Então, tá. Isso daqui é a relação do PIB per capita em 2010 com a produtividade relativa em 2010, né? Então, reparem aqui que tem uma relação entre aumento de produtividade e crescimento do PIB per capita e nível de renda per capita, né? Países mais produtivos, alguns escapolem aqui, né? Alguns têm uma produtividade relativa até bem mais alta aqui, né? E tem um PIB per capita, aí entra o Kuwait aqui, o Catar, né? Aí aquelas economias
guiados pelo petróleo, né? Que você tem um PIB per capita muito alto, mas uma desigualdade tremenda. Esse aqui é para entrar com os dados educacionais. Eu vou entrar aqui com a média educacional. E aí eu vou relacionar aqui a taxa de crescimento com a média de escolaridade, né? Que a gente chama de capital humano. Existe uma tendência de crescimento, não é muito concentrada, mas dá para perceber aqui, né? Que quanto mais países com escolaridade média mais alta tendem a ter uma taxa de crescimento também mais alta. Tá? Bom, agora eu vou entrar com as outras variáveis do modelo de solo, né? Aí vai entrar a poupança, vai entrar o delta, que é a depreciação, a poupança é essa variável aqui, isso aqui é a produtividade, população, esse RWFPN, eu não lembro o que é, mas, enfim, tá tudo aqui, ó. Esse aqui é para calcular o crescimento da população, esse aqui é para calcular o crescimento da tecnologia, esse aqui, o X, é aquele 0,075 mais N, aqui eu vou filtrar de 1988 a 9, e aqui eu vou selecionar as variáveis que eu quero utilizar no meu banco. Os NAs, né, como sempre. Vou fazer a média dos atributos, né? Vou pedir aqui a média da poupança, a média do delta, a média do N, do G, da produtividade. Pegando aqui o que o Johnny sugeriu, né? Somar o 0,075 com o crescimento populacional. Bom, isso aqui vai juntar o atributo médio com a taxa de crescimento, que eu já tinha calculado. Juntando aqui a produtividade. Vou fazer agora só para os Estados Unidos. O alfa aqui de 1/3. Vou fazer todos os países em relação aos Estados Unidos. Aqui, ó. SK, X, educação, tudo. Fiz um teste aqui para ver se vai funcionar. Nem precisa ver isso. Isso aqui é o gráfico final. Então, trabalhando todo para fazer um gráfico, tá? Você vê um artigo aí, vê só um grafiquinho ali, você imagina o trabalho que às vezes deu por trás ali para poder ver teve por trás para fazer o grafiquinho. Então, esse daqui é o resultado que a gente obteve, né? Países com desvio muito grande de 1960 vão crescer mais, né? Países que as condições econômicas não permitiram crescer tanto vão crescer menos, né? Então, Nova Zelândia está aqui do mesmo jeito que estava lá nos exemplos do livro, né? Tá? Então, isso daqui é, de certa forma, para mostrar para vocês que é plenamente possível juntar a teoria com as condições empíricas, tá? Então, tem a teoria do solo, né? Não à toa ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia na década de 80, justamente porque as previsões que o modelo dele fez, elas foram encontrando lugar com os dados empíricos ao longo dos anos, né? Então, toda essa parte de convergência foi explorada uma quantidade na década de 90 que vocês não fazem ideia, né? Quando eu cheguei na universidade em 99, ainda boa parte dos trabalhos empíricos, de monografia, de trabalho de congresso, né, que a gente mandava e tal, era muito ainda concentrado nesses modelos de crescimento econômico avaliando convergência, tá? No geral, os modelos eram mais simples, mas, tipo assim, né, analisava a convergência para tudo, né? Por exemplo, convergência para Estado, tem trabalho analisando convergência dos estados brasileiros, né? Se existe uma tendência de convergência global ou condicional do Nordeste em relação aos estados do Sudeste, mas muito trabalho mesmo, gente. Na época, 99, na época que eu cheguei ainda no doutorado, tinha um colega meu escrevendo, no doutorado, escreveu um trabalho para analisar
hipótese de convergência entre os estados e municípios. Na minha tese de doutorado, avaliando desigualdade de renda e crescimento econômico dos municípios, também entrou uma variável defasada ali para verificar o quanto que você podia ter de análise absoluta, de convergência absoluta entre os municípios brasileiros, né? E aí você controla pelas variáveis de educação, variável crescimento populacional, aquilo que você quiser, gasto público, né? E acaba verificando se existe ou não existe uma tendência de convergência, e essa tendência de convergência ela é bastante observada, tá? Entre os países. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui para falar para vocês. Acho que não. Tem esses dados aqui, o que importa são aqueles que eu dei na lista de exercícios para vocês, tá? E eles nem colocam China. Nesses meus dados aqui, a China está onde? A China está aqui, ó. Mas eu peguei de 60 a 2000. Então, antes de 2000, o crescimento da China era baixo, né? Mas ela está aqui. Se você pegar e tentar fazer de 90 para frente, coisa talvez ela mude bem de figura. Tá? Bom, pessoal, em termos de aula, eu encerro então hoje o capítulo de capital humano, né? Essa discussão sobre convergência absoluta e condicional. E agora a gente só tem mais um capítulo para ver, que a gente vai ver bastante ele amanhã, e talvez o resto que ficar para segunda-feira, né? E na terça-feira eu apareço aqui só para tirar dúvida, e daqui a 15 dias nós temos a prova. Bom, tem alguma questão que vocês queiram abordar em termos de lista de exercício? Professor, Oi, boa noite. Boa noite. Eu tinha passado no e-mail, o senhor até me respondeu sobre a questão B do exercício Sim. 6. Eu tentei refazer, mas eu continuei com uma dificuldade, porque a equação que ele menciona lá no exercício, que é a 2.14, ela já está no livro, o livro já apresenta ela com log dos dois lados e já derivada. Sim. E aí, o senhor falou para eu considerar alfa igual a 1/3 e B igual a A elevado a 1 menos alfa. Isso. Aí eu montei a equação e não estou conseguindo fazer uma análise, sair do lugar assim. Eu substituí o B ponto sobre B por G, substituí o L ponto sobre L por N, mas eu não sei se é esse o caminho, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Esse é o caminho mesmo. É isso aí, não tem muito o que fazer. Você não tem as informações completas ali, então no capital e do produto, o capital e o trabalho você não vai fazer análise nenhuma, e você só vai substituir os valores ali do jeito que você está fazendo mesmo. Ah, tá. E o K ponto sobre K, eu substituo por S vezes Y menos D vezes K ou não precisa? Não precisa. Foca só na tecnologia. Tá bom, então. Obrigada. Falou. Então, pessoal, alguma coisa? Para mim tá tranquilo, professor. Beleza. Então tá, pessoal. Então amanhã eu começo no capítulo 5. Eu quase que termino amanhã, porque ele não é um capítulo muito complicado, né? Ele é um capítulo mais de teoria, menos conta. Por isso que eu entrei aqui, porque se fosse outro capítulo de conta, pelo amor de Deus, né? O capítulo 2 já é puxado, o 3 também é puxado. Outro capítulo com muita equação vai ficar complicado. É conta demais, Lucas. Teoria de crescimento econômico, e é engraçado que, assim, não importa se é ortodoxo ou heterodoxo. Se você for analisar o modelo do Firrow,
que é de crescimento econômico heterodoxo, ele é mais complicado que o modelo do Solon, porque ele cai numa EDO lá chatíssima de resolver, mas teoria de crescimento econômico não à toa eu dou aula de matemática para economia para vocês, né? Quem se mete a estudar esse assunto aí acaba enveredando mesmo mais para o lado da matemática, da econometria, esse tipo de coisa. Então tá bom, pessoal, eu vou encerrar por hoje, então. Amanhã a gente fala do capítulo 5, e na semana que vem, eu na segunda ou na terça, eu já resolvo alguns exercícios dessa lista, não a para nota, obviamente, que a nota para nota é problema de vocês, né? Para outra semana, essa lista de prova aí, eu dou uma corrigida, tá bom? Eu vou parar, beleza, eu vou parar a gravação.